tarde! Tudo bem, pessoal? Bom, professora Fernanda falando aqui e eu espero muito que estejam todos bem, espero que vocês estejam levando essa quarentena a sério, que vocês estejam em casa cuidando da higiene de vocês, cuidando dos seus pais, das pessoas mais velhas, para que a gente possa realmente se atentar a esse momento delicado em que o mundo vive. Então, para que a gente tenha uma boa resposta perante isso, a gente tem que ser a resposta, certo? Vamos aí nos cuidar, vamos lavar as mãos, vamos evitar de passar a mão no rosto, mão no olho e vamos realmente nos cuidar. Bom, gente, então, conteúdo de agora vai ser do 6º ano, tá bom? Que o gênero textual que vai ser falado vai ser fábula, tá? A fábula, ela é uma narrativa, certo? A fábula é um texto narrativo. Ah, professora, se é uma narrativa, então eu preciso ter os elementos da redação. É isso? Sim, é exatamente isso. Quais elementos da redação a gente tem que ter? Tempo, espaço, personagem, enredo, clímax, certo? A gente tem que ter esses elementos da narração. Só que aqui a gente vai focar mais em um elemento específico, que é o elemento personagem. Por quê? Porque na fábula a gente tem os personagens principais, e esses personagens são os animais, tá bom? Na fábula os personagens são os animais. Ah, mas como assim? Tá bom, vamos lá. Os personagens que são tratados na fábula, como eu disse, são animais. E esses animais, eles têm características personificadas. Como assim? O que é características personificadas? São características de humano no animal. Então, aqui na fábula a gente vai ter animal que corre, animal que gesticula, animal que fala, animal que anda, animal que não só rasteja, mas pula, animal que faz um tanto de coisa, igual seres humanos. É um cachorro, por exemplo, que fala. É um gato, por exemplo, que toma banho, ele sozinho, no chuveiro, ou que tem esse contato direto com as pessoas, tá? Então, são animais que têm características de seres humanos. Esses são os personagens da fábula, tá bom? Diante disso, a gente pode resumir que a fábula é a história contada ou participada também por animais. Então, a fábula vai ser uma narrativa em que o personagem principal vai ser o animal ou os animais. E esses animais, eles vão participar, vão somente narrar, aí depende do escritor, tá bom? O que eu quero que fique grudado na cabeça de vocês é que fábula é uma narrativa que tem um animal como personagem principal, beleza? E na fábula a gente tem uma questãozinha aqui que chama moral da história. O que é a moral da história? Moral da história é o desfecho ou a interpretação de toda a história contada. É aquilo que a gente chama de lição de moral. Aquilo que depois de ler a gente faz uma perguntinha. Beleza, depois de contar essa história, o que você aprendeu com isso? Quais foram os pontos positivos e negativos que você aprendeu com isso, entende? Isso vai ser lá a moral da história. É o que a gente chama de aprendizado final. É aquilo que a gente vai aprender decorrente daquilo que foi escrito. Então, por exemplo, se eu conto, sei lá, a história de um cachorrinho e um gatinho que brigam porque eles têm ciúmes do dono ou da dona. Eu conto essa história, falo porque eles têm ciúmes da dona, tem medo do dono preferir o gato ou o cachorro, e aí acaba que cria uma discussão sobre isso e tal. Lá no final, eu vou ter o cantinho da moral da história, que eu vou pôr o que a gente pode ter aprendido diante dessa história de ciúmes. Então lá eu posso falar sobre o que eu aprendi, sobre os pontos positivos, sobre os pontos negativos, mas aqui a gente vai focar nos pontos positivos, porque a fábula é um texto didático pedagógico, ou seja, ela sempre vai levar a um aprendizado.
tá? Ela sempre vai levar a questão do respeito, dos direitos humanos pra gente, porque a gente tem que ter esse aprendizado diante de ler essa história, tá bom? Só uma curiosidade pra gente encerrar o nosso vídeo, é que a fábula de Esopo, que é uma fábula, as fábulas de Esopo são fábulas bem conhecidas por nós, o que é? São fábulas que foram criadas por um escravo que ele se chama Esopo. Ele foi o primeiro a criar as fábulas na Grécia Antiga, 6 anos antes de Cristo. Só que as histórias dele eram contadas oralmente, então o que ele contava, ele não escrevia. Ele expunha oralmente essas histórias. Só essa curiosidade mesmo pra gente, tá bom? Beijo, obrigada!